Seja bem-vindo a esse vídeo, Rafael Sidive aqui. Nós estamos hoje no dia 9 dos Insights do Million Club, maior movimento focado em prosperidade e riqueza do Brasil. E hoje o tema da desconstrução, a gente está na fase de desconstrução, é a culpa. Então como é que a gente se liberta da culpa? E culpa é uma coisa realmente muito desafiadora, né? Fiquei aqui refletindo e recordando de quantas vezes ao longo da minha trajetória eu ficava me martirizando por algo que eu tinha feito, ou às vezes por algo que eu nem tinha feito, né? Que a gente vai conversar sobre isso, coisas que às vezes a gente pega dos outros e começa a carregar em cima das nossas costas. E aí os primeiros insights que eu trago para você, assim, a gente estudou dois tipos de culpa, né? Um é a positiva, que na verdade eu entendo que não é exatamente uma culpa positiva, né? Mas a gente transforma ela em autorresponsabilidade. Então é eu assumir a responsabilidade. E tem aquela negativa, que é aquela carga pesada que a gente fica carregando, que vira remorso, né? Que vira uma coisa assim, nossa, aquela dor moral, aquela coisa, aquele sofrimento por causa de algo que aconteceu ou por causa de algo que nem tem a ver comigo às vezes, né? Se bem que eu compreendo que não tem nada que eu não participe que não tenha a ver comigo de alguma forma, tá? Mas a questão não é exatamente a experiência em si, é aquilo que eu vou fazer com a experiência, né? E aí ele compartilhou o seguinte, que o arrependimento ele resolve a culpa e o remorso aumenta a condenação. Só que é interessante pensar o seguinte, que arrepender não é só assim, estou arrependido, não. O arrependimento ele tem que gerar uma ação. Gerar uma ação que vai corrigir aquele erro. Eu compreendo isso, não tem como eu me redimir de uma falha apenas dizendo que eu vou me arrepender e aí eu viro as costas, eu viro para cá e vou cometer o erro de novo ali. Não, o arrependimento tem que ser carregado, tem que ser junto com uma ação depois corrigindo aquele erro, me redimindo do erro de alguma forma, né? O final da culpa é a morte. E aí trouxe essa questão da teoria da culpabilidade, né? Tudo é culpa minha, em relação a mim, não em relação aos outros. É aquilo que eu falei. De certa forma, tudo que me acontece, ou tudo que acontece no meu entorno, que eu participo de alguma forma, eu tenho que assumir a responsabilidade de corrigir aquilo de alguma forma. Quem tem mais sabedoria é mais responsável. Então, por exemplo, o exemplo do acidente do carro, né? Bateu um carro no outro. O outro estava errado, eu estava certo. Se eu sou mais sábio, vamos dizer assim, se eu tenho mais conhecimento, se eu consigo ficar mais consciente, eu tenho que ajudar o outro a resolver aquilo para não criar mais problema. Então eu não vou arrumar confusão com a pessoa. Se eu tenho essa consciência, eu vou ser o vetor de mudança daquilo ali, né? Ao invés de criar um problema ainda maior do que o que já aconteceu, eu vou ajudar aquele ambiente a mudar, eu vou ajudar aquilo a se resolver da melhor forma. Muito interessante isso, né? E cada um cuidando da própria vida. Então olha que interessante, porque às vezes outras pessoas querem colocar o macaquinho em cima das nossas costas, né? Talvez a gente pode querer fazer isso com o outro. Não, é cada um cuidando da própria vida. E aí eu até estava pesquisando no dicionário essa questão dos conceitos, né? De culpa, desculpa e perdão, porque ele chegou a falar que desculpa, na verdade quando eu falo desculpa, eu estou querendo dizer que eu não tenho responsabilidade naquilo que eu fiz. Então eu devo trocar desculpa por perdão. Então é pedir perdão. Por outro lado, né, aí já é uma compreensão minha, eu compreendo que o perdão também tem que ser carregado de quê? De uma correção. Né? Perdão não é assim, me perdoa, e aí beleza, perdoa, dou um poder para o outro me perdoar, ou então às vezes eu acho que eu tenho o poder de perdoar alguém, né? Mas o perdão ele tem que ocorrer dessa forma, eu posso pedir perdão para alguém, eu não vejo problema nenhum nisso, mas tem que ocorrer também dentro da própria consciência, com a mudança de conduta, com a mudança de atitude, né? O perdão ele tem que acontecer dentro da própria pessoa, certo? Agora, comunicar o perdão é interessante porque é uma forma da gente comunicar, né? Então, quando eu cometo alguma falha com você, eu vou te pedir perdão para comunicar o meu sentimento de que foi mal, eu errei, né? Eu estou reconhecendo o meu erro. Então, eu acho que isso é muito importante também. E aí, essa questão é interessante de pensar que é o seguinte, que a culpa ela prende a pessoa no passado, né? Então, teve até uma pessoa que comentou lá sobre isso. E aí, o grande insight é, por que não fazer algo agora, ao invés de ficar remoendo a culpa do passado? E eu lembro das mães, né? Nossa, mãe é um bicho difícil, assim.
que fica se culpando o tempo todo porque eu não queria ser a mãe perfeita, ao invés de ser a mãe possível, né? E aí fica se culpando, mas essa culpa atrapalha ela até de melhorar agora, entende? A culpa deixa a pessoa presa no passado e atrapalha ela de fazer algo agora para melhorar, porque ela fica se culpando por algo que já aconteceu ou deixou de acontecer. Coisa mais doida, né? Então, por que não fazer hoje diferente, ao invés de ficar agarrado no passado, se culpando por algo que aconteceu ou deixou de acontecer? E aí, um outro insight interessante que é que não tem condenação para quem vive no espírito, né? Então, isso aqui é muito profundo, né? Parece que tem que meditar, refletir, para entender o que é que está sendo dito aqui. Mas eu compreendo que é o seguinte, que quando a gente vive segundo as nossas paixões, né? O instinto, essa coisa material, só em função disso, a gente tem uma possibilidade muito maior de carregar culpa, né? De fazer coisas erradas, aquela coisa assim, de repente eu me empanturrei de comida, porque eu fui vencido pela carne, vamos dizer assim, por esses desejos, né? Por essa coisas instintivas mesmo, e aí comi demais, e aí a pessoa se sente culpada por causa disso. Eu já atendi cliente, que nessa questão das finanças, que tinha um problema seríssimo com isso. Gastava um dinheiro sem precisar, porque não dava conta de segurar. Depois que gastava, se sentia culpada porque gastou. Aí dava para os outros aquilo, aí ficava sem, se sentia culpada porque deu. Aí tinha que comprar de novo. Então é uma coisa maluca, assim. A pessoa está vivendo de acordo com assim, vivendo no baixo, né? Vivendo na matéria, assim, essa coisa muito instintiva, muito animalesca, né? Vamos dizer assim. Então é procurar viver uma vida superior, uma vida guiada pelo Espírito, uma vida guiada pelos ideais superiores, né? Por coisas que estão além das paixões, daquela coisa assim, eu estou sendo movido por coisas imediatas, desejos imediatos, enfim, pelo prazer, etc. A culpa é uma autocondenação, né? Então a pessoa, quando ela se sente culpa, ela está se condenando, se martirizando, se maltratando, né? A crença negativa já é uma autocondenação. Então, se você tem crenças negativas, você já está se condenando, né, de alguma forma. É interessante isso. Um dia eu ouvi um cara falar assim, olha, se você não tem dinheiro, ou tem problema com isso, você está se autocondenando. Certo? A pessoa ela está se autocondenando, se punindo por algo. Entende? Olha que interessante, você está se punindo por algo. Se você não consegue prosperar, não consegue melhorar a sua vida, você já está se condenando por alguma coisa. Então, olhar para esse resultado e entender, peraí, se o resultado não está legal, por que eu estou me punindo? Por que eu estou me judiando, né? Fazendo isso comigo mesmo? Poderia prosperar. Então talvez seja a culpa, talvez seja esse sentimento negativo aí que a gente está carregando. Quem vive culpado não desfruta, não posso me cercar de gente condenada. Então o ambiente, né? Nossa, e assim, se você olhar à sua volta, talvez você vai enxergar um monte de gente que vive se sentindo culpada por tudo que acontece, por tudo que não acontece. Então, gente que vive presa no passado. E aí, se você fica cercado de gente condenada, onde é que vai parar, né? Qual que é a influência disso na sua vida? Porque o desapego ele tem que ser instantâneo. Então, isso eu estou trabalhando em mim, é maravilhoso isso. Sabe assim, nossa, aconteceu uma coisa, aí ao invés de ficar preso naquilo, assim, sofrendo, nossa, meu Deus, aconteceu aquilo, aí você fica se martirizando e tal, você já, beleza, aconteceu isso? Então, o que eu posso fazer? E aí eu já vou antecipar um insight que está lá na frente. Aconteceu algo, eu posso fazer alguma coisa? Vou lá e faço, acabou. Aconteceu algo, eu fiz algo errado, eu vou corrigir esse erro. Não só corrigindo o erro, mas fazendo mais do que aquilo. Aconteceu algo errado, não fui o culpado, eu não fiz nada errado, para que eu vou ficar preso nisso? Né? Por que eu vou ficar me sentindo a vítima? É interessante que esses assuntos que a gente trabalhou nas últimas aulas, o vitimismo, a insegurança, tudo que a gente trabalhou, que nós estamos no dia 9, é tudo muito interligado. Né? Então a pessoa que se sente culpada, ela é vítima. Olha que interessante. Pessoa que se sente culpada é vítima, certo? Então o desapego tem que ser instantâneo. Aí a pergunta é, o que me faz ficar apegado às vezes, né? Em coisas? Ficar apegado em coisas. Ficar apegado é a mesma coisa de parar a vida naquele momento. Né? Se você se arrepende, gera transformação e depois precisa de ação, senão regride. Então é o que eu falei. Não adianta se arrepender com a boca, né? E continuar fazendo as coisas erradas.
é se arrepender, mas fazer alguma coisa, é corrigir. Porque senão você vai ficar preso lá do mesmo jeito, não tem como, né? E ele gosta de falar muito dessa coisa do desfrute, né? O código da riqueza é desfrutar. Então, como a gente pode desfrutar todos os dias? E aí, às vezes, quando a gente pensa em desfrutar, a gente está pensando em coisas grandiosas e talvez isso não está encaixando na rotina do seu dia, né? Mas o que você pode fazer para desfrutar todo dia naquilo que você está vivendo hoje, certo? Nas coisas simples. E não só desfrutar de fazer um lazer, alguma coisa assim, mas talvez transformar as coisas que você faz nisso, em desfrute. Ao invés de sofrer, trabalhar, acordar e tal. Como é que você pode transformar tudo isso em desfrute? Fazer dos momentos da vida, todos os dias, momentos de desfrute, momentos de alegria, né? Colocar alegria nas coisas. Andar culpado e condenado já bateu o limite de onde você pode chegar. Então, é interessante. Será que esse sentimento de culpa, de condenação, é o que está fazendo a gente ficar em determinado limite aqui, ao invés de poder passar para o próximo? Então, começar a pensar nisso, né? Quais áreas da vida você se sente culpado? Talvez a culpa por não ter conseguido ainda conquistar algo, por não ter conseguido dar algo para sua família, por não ter conseguido, enfim, ou talvez você cometeu algum erro que você reconhece, assim, sua consciência já te chamou a atenção e você fica se sentindo culpado por aquilo ao invés de liberar aquilo. Não pegar a culpa dos outros, né? Então, é isso, né? A gente já tem que cuidar da nossa própria vida, a gente deve pegar a coisa dos outros para cuidar, não pegar a culpa dos outros. E outra coisa, aí teve uma pessoa que falou lá que eu sei disso daí, tudo que você está falando eu já sei, mas eu não consigo aplicar. Então aquilo que você acha que sabe, mas não consegue usar, você não sabe. Eu já falei isso aqui. Eu aprendi que ser é saber. Saber, assim, eu só sei uma coisa quando aquilo já faz parte de mim. Ou seja, a minha conduta já é de acordo com aquilo, já é diferente. Então, se eu não estou fazendo algo e falo que sei aquilo, eu não sei aquilo, porque não virou conhecimento, não virou prática, não virou aplicação na vida. Então, aprender a converter a energia da culpa em ação. Não, estou me sentindo culpado. Ao invés de fazer o que? A vítima, de ficar preso nisso, transformar isso em ação, converter a energia e usar essa energia para produzir mais, para gerar mais resultado, para melhorar, né? E aí eu compreendi que a culpa tem a ver com a não aceitação. A pessoa ela não aceita o que é. Gente, eu já falei isso, assim, eu já atendi tanta gente, eu já compreendi esse negócio, sabe? A vida é o que é. E esse é o que é, muitas vezes é diferente daquilo que a gente gostaria que fosse. Você está entendendo? Então, se eu entendo que a vida é o que é, não o que eu gostaria que fosse, eu passo a aceitar as coisas que acontecem, independente do que é. Você está entendendo? Quando eu aceito, eu entendo que eu não carrego culpa. Eu aceito. Tipo assim, não, já aconteceu isso. Então, o que dá para fazer a partir de agora com isso que aconteceu? A diferença, né, entre aquilo que acontece e aquilo que eu faço com o que acontece. Então, transformar a energia da culpa em ação. Culpa tem a ver com não aceitação. Então, aceitar o que é me faz liberar a culpa. Eu compreendi isso. Não criar expectativas. Se você vive debaixo da expectativa dos outros, você carrega culpa. Então, viver querendo atender a expectativa do outro, né? Se você não atende a expectativa do outro, você frustra. E se você acha que tem que atender a expectativa, você fica carregando culpa. Nossa, eu não atendi a expectativa, você fica sofrendo com aquilo, então larga isso para lá. A culpa e a expectativa, elas escravizam as pessoas, né? Então, não precisa criar expectativa. É só fazer o que precisa todos os dias. Então eu estou te dando as chaves aqui, todo dia eu estou te dando uma chave de prática para você fazer as coisas. Não precisa você criar expectativa, o que será que vai acontecer amanhã? É só aplicar esse conhecimento à vida. E não estou nem aí com expectativa, porque o resultado vai ser natural. 1 milhão, ou a libertação das coisas, enfim. O resultado é natural, é só fazer todo dia aquilo que precisa ser feito. É só isso, né? Governar no espírito e andar no propósito. Então realmente, igual eu falei, buscar essa vida do espírito, essa vida superior e andar no propósito, fazer aquilo que nós fomos chamados, aquilo que eu nasci para fazer. E isso é muito grande, né? Se eu faço aquilo que eu nasci para fazer, eu não preciso me preocupar com o resto, porque as coisas vão ser acrescentadas, as coisas elas vêm de forma mais natural, certo? Se fez algo de errado, restitui ou corrige. Se não fez, sai daí. Então é aquilo que eu já falei. Fiz algo de errado? Vou ficar se sentindo culpado? Não. Vou corrigir. Como?
eu me redimo, né? Eu posso pedir perdão, posso ir resolver e corrigir aquele erro de alguma forma e posso dar mais e passar para frente aquilo. Então, por exemplo, quando eu cometo um erro, o fato de eu reconhecer que eu cometi o erro, mudar a minha conduta e depois passar essa mensagem para frente, contar para você uma história, enfim, isso, eu compreendo que eu estou fazendo, eu estou me redimindo, eu estou corrigindo o erro daquilo que eu fiz, ainda estou ajudando outras pessoas a não incorrerem naquele mesmo erro. Percebe? Agora, se eu não fiz nada errado e estou preso no erro de outra pessoa, em algo que aconteceu comigo, sai daí, nós não vamos para lá não. Tem um vídeo muito interessante, uma comédia lá, uma terapia, né, que o cara faz, e ele fala, cara, a mulher fala assim, eu tenho medo de ser enterrada viva. Ele fala, não vamos lá não, vamos ficar aqui, né? Não precisa de gente ir lá, não, vamos ficar aqui. Então, é sair do lugar, ou então, talvez, vir para o presente. Porque esse sai daí, na verdade, é o sai do passado, sai da culpa. Mas fica aqui no presente, que aqui está tudo resolvido, né? E aí tem essa questão do conhecimento. Às vezes a pessoa fala assim, já estudei muito, já fiz muita coisa, mas eu não consigo prosperar. Então, talvez falta pouco conhecimento e muito desbloqueio. Conhecimento, quando eu falo conhecimento, que eu estou falando de conhecimento cognitivo. Já fiz faculdade, pós-graduação, já fiz MBA, curso disso, curso daquilo. Então, está faltando mais o conhecimento, mas é aquele conhecimento de si mesmo, né? De entender quais são os meus limites para eu poder superar esses limites. Percebe? Então, uma aula extraordinária, e o exercício para você é o seguinte, você vai pegar na sua vida e listar coisas pelas quais você se sentia culpado até aqui e vai traçar aí pelo menos 3 decisões para se liberar disso, entendeu? Então, se é aquilo que você cometeu, algum erro, você vai resolver isso de alguma forma. Se é erro que você não cometeu, coisa que aconteceu com você só, você vai entender, peraí, mas agora eu não estou lá, eu estou aqui. Quando você entende que você está aqui, que aquilo já passou, você libera aquilo e vida que segue. Eu falo no meu trabalho que a maioria das pessoas não melhoram a vida, não é porque não estão... não é por coisas que elas precisam conquistar, mas às vezes é por coisas que elas precisam deixar. Entendeu? Olha que interessante. Muitas vezes a vida não anda para frente porque a gente está segurando coisas aqui atrás. Então tem que soltar aqui. Não só pegar o que tem na frente, mas soltar o que vem atrás para as coisas aqui da frente acontecerem. Beleza? Esses são os insights, os códigos, os ensinamentos do dia 9 aqui sobre a culpa. E eu sempre digo e vou falar de novo, coloque isso na sua vida, medita, reflete, percebe o que isso tem a ver com você e aplica, porque é isso que vai fazer a mudança. Blá, 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 falatório, não muda a vida de ninguém. Embora é importante ouvir, porque às vezes a gente ouve uma palavra e cai aquela ficha, né, que causa algum tipo de movimento, mas é o movimento que vai gerar esse resultado. E eu estou junto com você para a gente prosperar juntos. Esse é o ano da prosperidade. Você vai compartilhar esse vídeo para ajudar os seus amigos. O PDF dessa aula está disponível no meu site. Se você não está fazendo parte do grupo do WhatsApp ainda, o link está na descrição. Com muito afeto eu fico por aqui. Eu vejo você em breve nos próximos vídeos. Valeu!